Olá, caros alunos, mais uma vez juntos aqui e dessa vez para uma aula prática sobre verbos. Olha como é que é o sinal de verbos. A gente bota o V, bota a mão aqui entre o V e dá essa balançadinha, ó, verbos, tá? Então, nós estamos na nossa 14ª aula, que vai ser uma prática sobre verbos. Vamos lá aprender alguns verbos. Já aprendemos vários sinais até então, mas é muito importante os verbos para que eles possam fazer parte das frases que vão ser construídas, né? Sem um verbo, a frase fica esquisita, com certeza, porque é a ação daquilo que queremos ou que desejamos obter, ou que estamos perguntando. O primeiro verbo que a gente vai ver é o verbo querer. Então, olha, a configuração de mão é essa aqui, tá? E a gente faz assim. Então, quando eu digo que eu quero alguma coisa, é esta configuração de mão, ok? A configuração não é fechada, a configuração da mão é esta aqui, como se fosse assim uma garra. E aí eu faço querer. E se eu estou negando que eu não quero? Aí, ó, não quero, tá? Basta balançar e dizer que não quer. Um outro verbo que a gente vai ver é o verbo gostar. Gostar é assim. Então, se eu digo que eu gosto de alguma coisa, se eu gosto de alguém, eu toco a mão aqui. Mas quando eu quero dizer que eu não gosto, basta eu fazer assim, ó. Não gosto. É como se eu pegasse o sinal assim, ó, e colocasse ele para trás, assim, ó, e negasse, e fizesse também uma expressão de ou assim não gosto, ou não gosto. Observem que a expressão é fundamental, tá? Um outro verbo é poder. Então, posso fazer alguma coisa? Seria assim, as mãos fechadas, em punhos fechados e essa descida, posso. Mas quando eu quero dizer que eu não posso, o sinal já é esse aqui, ó. É a configuração em V e faço assim, ó. E dou uma certa recuada para trás, é algo assim, ó. Não posso, como se fosse algo que é proibido ou que eu estou ocupada agora e não posso. Veja que tem uma expressão, não posso, tá? Um outro verbo seria ensinar, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, ensinando e sempre aprendendo também. Mas o verbo ensinar é assim, as mãos nesta configuração e elas é como se a gente estivesse explodindo no ar, soltando algo no ar. Ensinar. E o verbo aprender. Assim, ó. Aprender. Então, quando a gente aprende alguma coisa, a gente faz esse sinal. E quando eu conheço ou alguma coisa ou alguém, seria assim. Então, a configuração da mão em formato de B, batendo assim no queixo, ó. Conhecer, tá? E entender. Alguém me falou alguma coisa, ou o professor explicou alguma coisa, eu posso dizer que eu entendi ou não entendi. Então, a mão aberta e faz essa balançada aqui na lateral. E se eu fizer assim, significa que eu entendi, mas quando eu balanço a cabeça fazendo a negativa, é não entendi. Observe que tem uma expressão também, não entendi. Tá? E explicar. O sinal de explicar é esse aqui. É como se eu tivesse assim, ó, com a mão nessa configuração aqui, fechada, e gradativamente eu vou soltando os dedos e baixando a mão, ó. Explicar. De novo, ó. Eu vou soltando um dedo, outro, e à medida que eu vou soltando os dedos, eu vou abaixando a mão. Então, explicar. Esse é o sinal de explicar. E estudar. É esse aqui, que eu gostaria muito que vocês fizessem, que estudassem e treinassem. Então, ó, estudar. E o verbo ler? A gente faz assim, ó. É como se essa mão simulasse algo em que eu estou lendo, um livro, uma revista, um papel, seja lá o que for, e a minha mão faz esse movimento, que é o movimento de ler, da leitura que a gente faz com os olhos. Então faz esse movimento aqui. E escrever, a mesma coisa. Eu uso a mão como apoio, como um símbolo de um papel, seja lá o que for, e faço assim, ó. Aí essa configuração de mão, como se eu estivesse escrevendo algo. Escrever. E
o verbo falar? É esse aqui, falar, tá? Configuração de mão em P, lembra? E ó, falar. E ver? Ver. Eu uso a configuração do V, direciono para o olho e boto para aonde eu estou vendo. Então, ó, ver, ver, ver. Se eu estou vendo alguma coisa no papel, se eu estou vendo em algum lugar, eu geralmente direciono. Nós temos o verbo ir e vir, que a gente até usa muito, né, na nossa gesticulação da forma geral. Eu vou para algum lugar, né? Eu vou, eu venho. Então, ir e vir. Precisar, ó. Mãos fechadas e dá essa balançada de mão, ó. Precisar, tá? Então, assim, precisar. Desculpa. A gente viu, por exemplo, que com essa configuração de mão a gente faz vários sinais. E o desculpa é assim, ó. Desculpa. Mas tem uma cara de desculpa assim. Desculpa, como se eu tivesse errado, feito alguma coisa que não foi bom. Então, ó, desculpa, tá? Lembra que com essa configuração a gente pode fazer triste, exemplo e por aí vai. Essa é uma configuração que se usa para muitos sinais. Mas, desculpa, tem uma certa, assim, imposição, né? A gente faz uma expressão, tá? E ajudar. Eu vou usar essa mão como apoio. Uso essa mão, a configuração do A e, ó, ajudar. Direciono, coloco esta mão apoiada nesta e, ó, direciono para frente. Ajudar. E trabalhar. As duas mãos ficam na configuração do L e faço esse movimento aqui, ó. Trabalhar. Esse é o sinal de trabalhar. E fazer, ó. A gente pega as duas mãos, ficam nesta configuração, vou mostrar para vocês em vários ângulos, tá bom? Assim, assim, assim. As duas mãos igual. Só que uma fica parada e a outra bate nela. Eu costumo dizer que bate uma unha com a outra, assim, ó. Tem uma batidinha dessa unha do nosso dedão, tá? Elas duas se batem, ó. Fazer é assim. E aceitar. 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 Então eu aceito. Muito cuidado para não confundir aceitar com cansado. Ó, cansado. É um sinal que é numa parte do corpo mais baixa. Observe que eu tenho uma queda do corpo e uma expressão de cansado. Aceitar, aceitar, aceitar. É mais em cima, é mais curtinha e a expressão não é de algo como se fosse cansado. Aceitar. Um outro verbo é comer. Também que nós usamos muito nos nossos gestos, né? Comer, eu vou comer alguma coisa. Encontrar, ó, olha como é que é o sinal de encontrar. As duas mãos em configuração de D e elas se encontram, ó, encontrar. Essas duas mãos se encontram, elas estão assim, então eu encontro alguma coisa ou eu encontro alguém. E beijar, é simplesmente assim, beijo, tá? E aí, você tá cumprimentando alguém, 2 beijinhos, se é um selinho de namorado, seja onde for, você coloca a mão posicionada sobre que beijo é esse. Faltar, ó, faltar. Então, essa mão ela é usada como apoio, esta outra mão fica nesta configuração e eu bato assim, ó, falta, a falta de alguma coisa. Evitar, evitar, evitar. A mão em configuração, olha mais uma vez aquela configuração que eu tanto falei para vocês, né? Ó, evitar, certo? Eu evito que alguma coisa aconteça. E por fim, nós temos o sinal de brincar. Mais uma vez a configuração em Y e esses 2 dedinhos aqui, né? Os dedos mínimos, eles ficam rodando, circulando. Esse seria o sinal de brincar. Obrigada, são vários verbos para vocês treinarem, vários verbos para vocês começarem a formar frases. Eu espero que vocês estejam juntando os conteúdos das aulas, aproveitando, treinando bastante. Obrigada e até a próxima.